Dia 26 de julho, falando sobre a técnica que está aí revolucionando, que promete ajudar muita gente, que é a técnica chamada de Rezum, né? Para hiperplasia prostática, um problema urológico muito comum. Aqui na presença do Dr. Guilherme Campelo, que é urologista, e do Dr. Guilherme Eleodoro, com a participação aí online do Dr. Fabiano Fernandes. Ele mostrou para a gente no último bloco o vídeo, né? Mostrando especificamente a técnica, né? E aí a gente também conversava aqui sobre os grandes benefícios dessa técnica, né? E um deles, para mim, já puxando a sardinha para minha especialidade, que o cardiologista, quando o paciente é idoso vai com ele é polimedicado. Então ele vai ganhar ali, se ele botou um stent, tem insuficiência cardíaca, alguma coisa nesse sentido, ele vai ganhar várias medicações. Ó, e tá na tela aí, se vocês quiserem exemplificar o que está acontecendo. Bom, então, é um procedimento, né? Não é uma cirurgia. Sim. Então a gente entra com o aparelho pela uretra, endoscópico, e aí a gente mapeia a região da próstata e a gente tem uma agulha que ela comunica para um vapor, né? Por radiofrequência. Então a gente aplica esse vapor a 102 graus e aí esse vapor que aplica nessa parte central da próstata, ela causa uma morte celular nesse tecido prostático, nesse tecido que cresceu, né, além do normal, e é uma morte celular lenta, então assim não é uma alteração que vai ser súbita, o paciente já vai sair com a próstata reduzida, não, ela vai causando essa morte celular durante 1 a 3 meses, e aí isso daí vai desenvolvendo uma redução do volume da próstata, né, em até 40% a 50%, fazendo com que reduza essa compressão aí da uretra e diminua, né, ou acabe de vez com sintomas, né, obstrutivos e irritativos que essa próstata causou para o paciente, fazendo com que ele não precise de mais nenhum tratamento. Sim. E no caso, são 4 injeções ali, exemplificado ou não? É sempre assim ou não? Não, aí vai depender do tamanho da próstata. Vocês vão se guiar A gente mede, tem uma regrinha por centímetros, aí cada 2 centímetros a gente faz uma aplicação. Tem próstatas pequenas e curtas, né, que 2 aplicações já seriam suficiente. Tem próstatas grandes e globosas, nas quais umas 10 aplicações seriam adequadas, né? Lembrando que no vídeo mostra muito bem, cada aplicação dura 9 segundos, tá? Bem rápido, né? É rápido, é ligeiro, o vapor é instantâneo por causa da radiofrequência. E para os homens que estão nos assistindo, lembrando que é um procedimento indolor, tá? Só de ver aquele dispositivo trabalhando, alguns homens já arrepiam, mas é um procedimento realizado sobre anestesia local e sedação. A vantagem de não ter corte, não ter raspagem, não ter ressecção nenhuma, é que baixas doses de anestesia já são suficientes para fazer o procedimento, inclusive para o paciente ir embora pouco tempo após o procedimento. Ele não precisa nem ficar internado, ele vai na instituição, é admitido lá na instituição, é preparado, realizado o procedimento sob essa anestesia do tipo sedação e vai embora ali no mesmo dia com seu acompanhante, não precisa ficar internado, não precisa ficar com anestesia que bloqueia os membros, não precisa de anestesia geral. Então isso também é muito importante para os pacientes que têm outros problemas de saúde que fazem com que uma cirurgia seja de alto risco. Uma vez que a gente consegue substituir a cirurgia por um procedimento minimamente invasivo com aplicação de vapor e sem corte, esse paciente, mesmo os pacientes de alto risco, consegue fazer esse procedimento e ir embora no mesmo dia. Ser beneficiado, né? Você entra com... Isso é uma pistola? Precisa de robô, por exemplo, ou não? É a especialidade de vocês, robô também, mas essa especificamente não usa robô, né? Não. É um procedimento, é uma pistola que ela tem o cano fino e longo. Esse cano fino e longo, ele é feito para poder navegar pelo canal do pênis, pela uretra. E nessa extremidade dessa pistola, desse cano, vai um dispositivo oculto que, quando a gente arma, ele projeta uma agulha
que libera esse vapor. A agulha é micro, deve ser, né? Microscópica. Vocês podem observar ali que a agulha é milimétrica. Uhum. Aí injeta o vapor e faz depois, com o tempo, a gente tem a redução da próstata, né? Isso aí. Sim. E é feito convênio, por exemplo, eles autorizam esse procedimento ou é só feito pelo particular? Ou Não, então, é um procedimento inovador, né? A gente está trazendo o primeiro do estado a trazer esse aparelho, né? E vieram 5 para o Brasil. Vieram 5 para o Brasil, um foi nosso. Uhum. Né? Agora já deve ter uma nova demanda, mas dos 5 primeiros, um é nosso. E ainda não tem nenhum plano de saúde que reconhece esse procedimento, então não está em rol de nenhum plano de saúde ainda. Uhum. E aí a gente eu explicava sobre o vídeo, né, que um dos benefícios é esse paciente igual os remédios às vezes da hipertensão, a próstata, né, da hiperplasia, eles alteram a pressão, né? Então, muitas vezes no consultório, por exemplo, eu tenho esse limitador. A gente às vezes conversa, né, do urologista, tá dando hipotensão no meu paciente, vamos tirar, o que é o benefício, o que é o melhor? E depois da técnica ele fica sem remédio, é isso? Exatamente. Como você falou, puxando para o seu lado na área da cardiologia, que normalmente esse paciente ele já possui uma farmácia em casa, quando a gente recebe esse paciente com sintomas obstrutivos e a gente, na conversa, em consultório, a gente percebe que alguns trazem até uma sacola com vários remédios, a gente fica até angustiado em ter que oferecer ao paciente como forma de tratamento mais remédio de uso contínuo. Logo, o paciente que já toma várias outras medicações, a gente acrescentar mais remédio para ele tomar já é ruim. Pior ainda são os efeitos colaterais das medicações. Então, dentro do tratamento do crescimento da próstata, tem remédio que abaixa a pressão, logo, se ele já tem a pressão alta, atrapalha. Tem remédio que interfere na ação da testosterona, então esse paciente pode ter perda de libido, ejaculação retrógrada, perda da potência sexual, perda do apetite sexual. Por causa da questão da pressão, ele pode ter uma sensação de tonteira e desmaio, além do excesso de medicação, que pode dar alguma disfagia, alguma pirose, né? Então, quando a gente consegue um tratamento que vai deixar o paciente sem remédio, é fantástico. Fantástico, exatamente. Né? E pra gente, os nossos pacientes com risco, eu faço risco cirúrgico, né? Então acredito que esse procedimento ele tem um risco bem menor do que o aberto, né? Que seria o convencional. Então a gente tem bastante benefício com essa grande técnica, né? Tem primeiro benefício, anestesia local, mas tem sedação também, né? Então o paciente já não vai ver. Outra questão é minimamente invasivo, corte zero praticamente, né? Uma agulha que vai fazer. E aí a regressão da próstata e sem remédio, né? Sim. Exatamente. Então, a lista de benefícios, se você parar para pensar, é muito grande. O Guilherme, né, salientou bem a questão do medicamento, que causa um monte de efeito colateral. O medicamento não é um medicamento barato, é de uso contínuo. E com o passar do tempo, o medicamento vai perdendo a eficácia dele. E às vezes um paciente acaba tendo que realizar uma cirurgia já um pouco mais velho. Então, assim, esse é um procedimento, não é uma cirurgia, não tem corte, não tem sangramento. Esse paciente vai para casa no mesmo dia, anestesia local e sedação. Então, aquele paciente cardiopata, paciente que tem um risco maior de fazer um procedimento, ele tem uma chance grande de se dar bem com esse procedimento. As cirurgias, assim como os medicamentos, podem causar sequelas. A sequela mais comum é a ejaculação retrógrada, né? O paciente não consegue mais externar o ejaculado acaba indo para a bexiga e aí sai diluído na urina. Então isso aí evita esse efeito, evita o efeito de incontinência. Às vezes alguns pacientes que fazem a cirurgia, principalmente os pacientes que têm a próstata muito grande, que a gente tem que fazer nucleação, acaba tendo um problema no esfíncter, e aí esse paciente, às vezes por um período
longo, e às vezes até para o resto da vida ele acaba ficando com uma dificuldade de controle da urina. Isso daí é evitado com esse tratamento.